e há muita cama. O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um é ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado continuarás a vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Um homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama? O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um é ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado continuarás a vida de pecado? A salvação não vai
Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. E após a sua ressurreição, ele ficou por espaço de 40 dias falando com os seus discípulos acerca do Reino dos Céus. E não foi somente os seus discípulos que viram ele vivo, mas também por mais de 500 pessoas. Então por isso que pregamos a Cristo e este ressuscitado dentre os mortos, porque ele vive e reina para todos sempre, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que está escrito, e nós temos que dar testemunho da verdade, porque o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Ele falou para Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E nós temos o testemunho de Jesus Cristo, igual ao testemunho do Senhor Jesus. Nós não inventamos nada, nós não colocamos, não acrescentamos nada. Só fazemos pregar as palavras que ele falou. Porque se eu acrescentar ou diminuir, eu seria um enganador, um mentiroso. Mas se eu falo as palavras dele, certamente a verdade você está ouvindo. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 está escrito. E a fé ela tem um autor. E o autor da fé, diz a Bíblia, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. As palavras que ele falou é ele próprio. Por isso, e aquele que crê em Deus deve crer por Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não vai adiantar você dizer: eu acredito em Deus. Você pode dizer: eu acredito em Deus. Não vai mudar em nada. Tiago 2,19 está escrito: crendo em Deus faz bem. Os demônios acreditam que chega a estremecer. Então acreditar em Deus não vai mudar em nada. Vocês vão para o inferno a mesma coisa, do mesmo jeito. Porque Tiago 2,19 a Bíblia diz que os demônios acreditam em Deus que chega e estremece. A diferença que vai fazer é que você segue. Quem é? Em quem está a tua fé? Em quem você acredita? Porque Deus ele esteve aqui na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. Deus em Cristo, Cristo em Deus. Portanto que ele disse: eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim. Ele também disse mais: eu e meu Pai somos apenas um. Em 1 João 5,20 está escrito que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o próprio Deus, porque Deus ele é a cabeça de Cristo. E não tem como um corpo viver, ou a cabeça viver fora do corpo. Nós somos feitos de corpo e alma e espírito. E nós não somos um. Eu sou feito de corpo e alma e espírito, que eu não sou um só. Assim mesmo é Deus. Vai, irmã. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Por isso que o Senhor Jesus, ele mandou pregar este evangelho, esta fé.
e a fé da palavra. Certa vez o Senhor Jesus disse: quem vos ensinou a fugir da condenação? Jesus disse: quem vos ensinou a fugir do fogo do inferno? Jesus falou isso. Acreditando em quem? A sua religião, ela pode te livrar do fogo do inferno? A sua crença pode te livrar de você cair no lago de fogo e enxofre e permanecer por toda a eternidade lá queimando? A sua religião, a sua doutrina, o seu ensinamento que você segue pode te livrar do fogo do inferno? Porque esse mundo existe vários tipos de religião. Uma religião para cada pessoa. Aí as pessoas dizem: não, eu não me identifico com a religião tal, eu vou para a religião A. Eu não me identifico sendo católico, eu vou ser macumbeiro, você da feitiçaria, você do bando, você do quimbanda, você dos mormons, você testemunha de Jeová. O povo do mundo vive assim, ó: essa religião não serve para mim, a religião A serve, a B serve, a D serve. Será que essas religiões deste mundo podem te livrar? Será que você, sendo evangélico, você não põe igreja, sentando lá? Você sendo evangélico, sendo católico, sendo espírita, sendo do bando, quimbanda, do candomblé, do evangelho dos mormons, sendo testemunho de Jeová, você vai se livrar do fogo do inferno? Você acha que a sua religião tem poder para te salvar? Para te libertar? Porque Jesus não está em nenhuma dessas religiões que existem no mundo. O Senhor Jesus, Ele tem a sua própria doutrina, Ele tem a sua própria palavra para velar sobre ela. A doutrina de Cristo não é, a religião de Cristo não é evangélica, nem católica, nem espírita, nem nenhuma dessas religiões que você vê neste mundo. O Senhor Jesus, Ele tem a sua própria doutrina, Ele tem o seu próprio ensinamento, Ele tem a sua própria palavra, para velar sobre ela, para cumpri-la. E a doutrina de Cristo, ela é celestial, ela é espiritual, ela é santa, ela é imaculada, ela é irrepreensível, ela é incorruptível. A doutrina de Cristo não foi o homem nenhum que ensinou Ele. Jesus, Ele mesmo era o mestre, é o mestre, Ele mesmo é o professor, Ele mesmo é o Senhor de tudo, o autor de todas as coisas. Ele veio ensinar as pessoas como devem se salvar. A religião de Cristo ela não tem um nome. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. O Senhor Jesus, Ele não está, repito, Ele não compactua com nenhuma das religiões que existem neste mundo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio para destruir com essas mentiras das religiões. Jesus, Ele veio para destruir, Ele veio para desfazer com toda a obra do diabo. E a obra do diabo é fundamentada em mentira, em engano, em prisão, em cadeias e aguilhões das religiões. Por isso que quando as pessoas não conhecerem a verdade, elas vão continuar sendo escravas de Satanás.
Enquanto não conhecerem o Senhor Jesus, que é a verdade, e a verdade vos libertará, as pessoas vão continuar sendo escravos das religiões, e o dono das religiões, o senhor das religiões do mundo é o demônio, diz a Bíblia. Religião é causa de grande lucro. Não estão vendendo a fé, o que é para ser dado de graça. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, Ele mandou os seus discípulos de 2 em 2 para expulsar os demônios, curar os leprosos, fazer sinais, prodígios e maravilha. Jesus disse para eles assim, ó, de graça vocês estão recebendo, de graça vocês têm que dar, mas hoje não. O que existe é comércio da fé, usando as palavras do Senhor, distorcendo a verdade, cobrando por milagre, cobrando por profecia, cobrando por tudo, usando a palavra, usando a Bíblia, vendendo milagre, prometendo isso, prometendo aquilo outro, em troca de dinheiro. Comece na religião evangélica, comece na igreja católica, e vendendo tudo que é tipo de imagem. Vende imagem, compra imagem, vende imagem, compra imagem. Só engano, Vaticano, o banco mais rico do mundo, só de vender imagem, vender crucifixo, tudo comércio. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele pregou contra a idolatria, contra as imagens de escultura, e queriam matar ele, diz a Bíblia, porque não passa de comércio. Paulo disse, não é Deus o que se faz com as mãos. Tudo para ganhar dinheiro nas religiões desse mundo. Me mostra na Bíblia Jesus cobrando por nada. Ele sempre fez tudo de graça. As religiões querem cobrar. Querem cobrar, querem vender crucifixo, estátua, dizendo ser fé. A Bíblia diz que é um só pastor, Jesus de Nazaré, um só rebanho. Nesta quinta e sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E garanta já sua vaga para conquistar sua habilitação com condições populares e facilitadas. Mas muita atenção! É somente dia 21 e 22 de novembro, que é quinta e sexta-feira dessa semana. E com vagas limitadas na Autoescola Nova Aliança. Venha e não perca essa oportunidade única de adquirir sua habilitação. Autoescola Nova Aliança, o futuro está na sua mão. Atenção Alagoas e região. O programa CNH Facilitada está mais uma vez em nossa cidade. Juntamente com a Autoescola Nova Aliança. Compareça na Autoescola Nova Aliança. O que a gente vê nesse mundo é comércio da fé. Dias 21 e 22, nesta quinta e sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E garanta já sua vaga para conquistar sua habilitação com condições populares e facilitadas. Mas muita atenção! É só Comércio dia gosto. 21 e 22 de novembro. Que Vários tipos de comércio usando a Bíblia. e com vagas limitadas na Autoescola E Nova o povo, Aliança. porque o povo não lê Bíblia, Essa oportunidade o povo está indo para o inferno acreditando nesses falsos livros religiosos, entre aspas. As pessoas têm o costume de tudo que falarem para elas acreditarem. Seja ela em pastor, seja ela em padre, seja ela em quem for. Tudo que fala para as pessoas acreditam. Uma geração que não tem coragem de abrir a Bíblia para ler.
Muitos não conhecem Jesus. A maioria das pessoas sabe, não, Jesus morreu na cruz. É o que o mundo inteiro sabe sobre ele, somente isso. Mas conhecer ele, você conhece morto, né? Porque você faz reza para morto, invoca morto, invoca demônio, invoca estátua, porque quem se protege da estátua, para rezar para ela, se deu uma vela para ela, está acendendo vela para demônio, diz a Bíblia. 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20 está falando isso. Que as pessoas conhecem é invocação para morto, invocação para demônio. É reverenciar líderes, falsos profetas. A Bíblia diz que as pessoas serão inexcusáveis, vão emudecer diante de Cristo. Sabe por quê? A verdade está nas mãos das pessoas. Às vezes está na estante tomando poeira, no Salmo 91, no Salmo 40, no Salmo 23, no Salmo 121. E as pessoas estão contentes dizendo, não, eu tenho minha religião. Quero ver que você tem da sua religião, seja ela qual for. A Bíblia combina o fogo do inferno. Porque doutrina santa, imaculada, irrepreensível e incorruptível é somente as palavras que saíram da boca de Jesus. O resto é tudo conversa de demônio. As religiões só ensinam conversa de demônio. Você não sabe que você só vai se salvar se você acreditar em Jesus? Estou contente, eu sigo a minha religião, eu tenho a minha fé. Você vai para o inferno com a sua religião, com sua fé, meu amigo. Porque fé só existe uma. E a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que é o próprio Senhor Jesus de Nazaré. Ele pegou as palavras e subiu ao céu e disse para pregar esse evangelho por todo mundo, para que as pessoas se salvassem crendo nele. O espírito de mentira as pessoas gostam de escutar. Mas como Estevão disse, onde se tu a servis, de coração incircunciso, é quando você não existiu o Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que a Bíblia fala que as pessoas iriam escutar. A Bíblia diz que vocês iriam escutar os demônios, iriam resistir ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não me endureçais o vosso coração.
se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Senhor Jesus, ele disse que enviava o Espírito Santo para a terra. Em Atos capítulo 2, se cumpriu esta profecia, que o Espírito seria derramado sobre toda a terra. E o Espírito Santo de Deus, ele ia guiar nós em toda a verdade. Ó, meu irmão, sabe por quê? A maioria não consegue acreditar em Jesus conforme a Bíblia diz que Ele é. Sabe por que as pessoas, a maioria não consegue acreditar em Jesus conforme a palavra diz que Ele é? Porque ainda não receberam o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, a Bíblia diz assim: ora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que essas palavras, elas são espirituais. E somente pelo Espírito de Deus é que o mistério que está oculto é revelado. Através do Espírito de Deus, o mistério que está em oculto é revelado. Porque as pessoas leem a Bíblia, a maioria das religiões, uns lêem a Bíblia e só vê Maria. Só vê coisa que não existe. Só vê distorcido. Só vê distorcido. A Bíblia diz que Maria é serva do Senhor. Diz que ela tem pecados. A Bíblia que diz isso. Mas o católico não. O católico vê ela como uma divindade, como uma santa imaculada, uma virgem. Mas a Bíblia fala o contrário. Leia a Bíblia, meu amigo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Quem gera aqui é a mãe. Jesus, a Bíblia fala que quem ia conceber é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o anjo falou para Maria: o que de ti é de nascer é o Espírito Santo.
É o Espírito de Deus que está gerando. Aí a maioria acredita que Maria é uma santa, que ela nunca teve pecado, que ela é uma divindade, é uma senhora, é uma rainha. Será que é verdade? Sabe o que é que a Bíblia diz? Vou tornar a repetir. Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que Jesus só viu o Pai, que é Deus. A Bíblia diz que o único sem pecado é Jesus Cristo, o justo. A irmã Maria disse assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem precisa de um Salvador? Você precisa? Eu preciso, porque eu tenho pecados. Por isso que eu preciso de Jesus. De R$ 869,90 por apenas R$ 799,90. Amplificador Tarão CS 1200 de 759,90 por apenas R$ 799,90. E muitas outras ofertas esperam por você. Não perca tempo. Maria disse assim: Estamos localizados. a minha alma se alegra em Deus, No bairro Santa Rita. o meu Salvador. Qualidade, preço e potência no som do seu carro. Vou tornar a repetir que Satanás passou com o seu som. Maria disse assim, ó: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Só que precisa de um Salvador é quem tem pecados. Maria tinha pecados, diz a Bíblia. Por isso que ela disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua sede. Ela disse: eu sou uma pecadora, eu sou serva de Deus. Maria disse isso. E ela é virgem, ela é imaculada. Onde é que está escrito na Bíblia isso? Eu já li a Bíblia, eu não achei em canto nenhum. Em canto nenhum na Bíblia eu não achei. Os católicos acreditam que ela é virgem até hoje. A irmã Maria, ela casou com José, teve relações sexuais com José, gerou 4 filhos homens, além das mulheres, fora as mulheres. Essa é a sua divindade, que tem pecado como eu, que vive a mesma vida que eu vivo, porque eu sou casado, tenho minha esposa, tenho relação sexual com ela. Maria teve isso também, diz a Bíblia. Posso mostrar dentro da Bíblia a qualquer um que quiser vir aqui. Ela tinha pecado, meu amigo. Ela não vai rogar por você nem agora, nem na hora da sua morte. A Bíblia diz que quem intercede a nós para com Deus é o Espírito Santo de Deus, que intercede a nós para com Deus. Não é Maria? Mas a religião católica diz: não, eu devo acreditar. Você vai preferir acreditar em Jesus, na palavra desses papas do diabo? Ei, você vai preferir acreditar em quem? Na Bíblia ou nesses demônios? A Bíblia fala, meu amigo, que a única divindade é Jesus. O único Senhor que existe é um só, que é Jesus. Todos os outros são pecadores. Romanos 3:23. A Bíblia diz: todos pecaram. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque você acha que teve que descer do céu? Você pensa que Jesus nasceu de mulher? A Bíblia diz que ele desceu do céu.
A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, Jesus falou isso, senão o Filho do Homem que estava no céu. Ele desceu lá de cima, ele deixou o seu trono de glória, e veio na terra e se fez como homem, para morrer pelo meio dos teus pecados, para nos salvar da condenação, para nos libertar do cativeiro. A religião é só engano. Por isso que a Bíblia diz que as coisas do Espírito, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. E que a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Porque as maioria das pessoas não conseguem acreditar, não conseguem ver a verdade na Bíblia. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, 2 Coríntios 4,4 está escrito: o Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Existe religião para qualquer tipo de pessoa que quiser. A Bíblia diz que o povo ia amontoar doutores, iam procurar a religião conforme os seus pecados, que não condene os seus pecados, e que aceite ela como ela é, e viva do jeito que quiser. A Bíblia diz que iam amontoar doutores conforme os seus próprios desejos, iam procurar líderes, religiões conforme os seus próprios desejos. Para você ver, que poucos iam acreditar no Senhor Jesus. A religião do mundo, ela tem os seus deuses, tem os seus ídolos. Tem seus deuses, tem seus ídolos, as religiões. O Deus do catolicismo romano é Maria, a rainha dos céus. Não é Jesus. O Espiritismo é tanta religião. Se eu for falar das religiões que existem no mundo, vai dar de noite, vai dar meia-noite eu aqui falando. Mas não convém falar de religião de demônio. Nós citamos algum aqui para você ter noção. Alguns acreditam que vão reencarnar, que vai morrer e vai botar em outro corpo. A Bíblia diz que não. Livro de Lucas 16. O rico que foi para o inferno, ele queria que Lázaro mandasse alguém dos mortos vir aqui falar da família dele.
Ninguém que morreu vai voltar aqui para avisar nada para ninguém. Nem falar nada para ninguém, diz a Bíblia. A igreja mãe, a mãe de todas as prostituições da terra. Você sabe quem é a igreja mãe? Qual é a igreja mãe do mundo? A igreja mãe de todas as doutrinas de demônios que existem sobre toda a face da terra chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. A casa do diabo aqui na terra, o ninho de Satanás, de onde saem todas as religiões do mundo e se expandiu com ele piolho sobre a face de terra. Você já reparou que a sua religião não proíbe você encher a cara de cachaça, não proíbe você ser um prostituto, ser um idólatra, ser um feiticeiro? Você já reparou que a sua religião não proíbe você de nada? Diz que você pode fazer o que você quiser. Isso é a religião do mundo. Vou ler a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Espaço 7, a partir das 19 horas. Tudo que o catolicismo romano fala que não tem nada a ver, não é que você quando morrer vai fazer missa 7º dia? A Bíblia condena, meu amigo. Eu vou ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aqui. E aí? Nem os devassos, naquele que se veste como uma prostituta ou se veste como um prostituto, nem os idólatras. Quem são os idólatras? É aquele que tem o seu ídolo do futebol, o seu ídolo da música, seja ela evangélica, católica, seja ela qual for. Se você tem um ídolo, a Bíblia fala que você é um idólatra. Você não vai entrar no reino de Deus. Você será lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8 a seguir fala que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você que tem o seu ídolo, né? O seu ídolo da música, o Neymar, né? O ídolo do futebol, a Anitta, a prostituta do funk, o seu ídolo, né? Os seus ídolos. Isso é idolatria. Você não vai entrar no reino de Deus se você for idólatra. Nem os adúlteros. Aquele que tem a sua mulher, mas trai ela. Aquele homem que tem várias mulheres, que vive em prostituição. Esses são os adúlteros.
A Bíblia diz que não vai entrar no reino de Deus. Os adultos também são aqueles que prostituem contra o seu próprio corpo. Homens casados, mulheres casadas que traem. Esses são os adúlteros. Não vai entrar no reino de Deus, diz a Bíblia. Se não se arrependerem. Nem os afeminados. Quem são os afeminados? É a galera do LGBT. Os gays, as lésbicas, travestis, os homossexuais, bissexual, seja lá o que for. Não vai entrar no reino de Deus. Os afeminados, sodomitas. Os afeminados e sodomitas são quase a mesma coisa. A cidade de Sodoma, todos eram gays, todos eram lésbicos. Sodoma e Gomorra. Choveu fogo e enxofre e destruía todos eles viraram cinza. E agora não vai virar mais cinza não. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Todos os afeminados, os gays, as lésbicas, os travestis, todos esses, toda a galera LGBT, de orgulho gay, vocês não vão entrar no reino de Deus, diz a Bíblia. Nem os ladrões, não precisa nem falar as práticas dos ladrões, nem os avarentos, aquele que tem um Deus como o seu dinheiro como seu Deus. Já vi pessoas dizer, o meu Deus é meu dinheiro. Você está fora do reino de Deus. Os avarentos que amam mais o dinheiro do que a Deus, do que o seu próximo. Nem os bêbados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Nem os bêbados vão entrar no reino de Deus. Você que gosta de uma cervejinha, de uma cachaça, é você que gosta de encher a cara de cachaça, a Bíblia diz que você não vai entrar no reino de Deus. Os bêbados estão fora. Vão ser lançados logo de fogo e enxofre. Vai queimar por toda a eternidade no fogo do inferno. Se não vão abandonar essas práticas malditas. Eu já vivi assim, enchendo a cara de cachaça. Que cerveja, a pior cachaça que você pensar, eu já bebi. De cair no chão e ficar me vomitando que não porco. Mas Jesus de Nazaré, ele me fez ter nojo, ânsia de vômito por essa carniça. Os bêbados não vão entrar no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a seguir diz: minha religião diz para você vai ser salvo de qualquer jeito. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que as religiões aprovam, o Evangelho de Jesus combina. Não tem nada a ver Jesus com essas religiões que existem no mundo. Nenhuma. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. 1 Coríntios 6:9 não fala sobre os feiticeiros, mas Apocalipse 21 fala. Em todo lugar na Bíblia você vai ver condenando
levando às suas práticas os seus pecados. Somente Jesus, Ele pode nos libertar dos pecados. Ele pode nos lavar dos nossos pecados, nos tornar mais salvos do que a neve, lavado e remido pelo seu próprio sangue. Sangue para a remissão dos pecados. E em Apocalipse 21, a Bíblia fala sobre vários tipos de prática. Fala também sobre os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? É o povo do Umbanda, do Quimbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Catolicismo Romano. Esses são os feiticeiros de Apocalipse 21, versículo 8 a seguir. Os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você acha que Jesus, você acha que Deus vai desfazer a palavra dele? Por causa de A, por causa de B, por causa de C? Você acha que ele não vai cumprir tudo que ele disse aqui? A Bíblia fala, meu amigo, que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com os feiticeiros, junto com os abomináveis, com os afeminados, com os gays, com as leves, com os travestis. A idolatria, ela reina sobre toda a face de terra. Idólatras por toda parte, cego guiando cego, morto com morto, se tornando assim um exército de morto. Como Ezequiel 37 fala, que Deus mostrou para Ezequiel um vale cheio de ossos secos, um vale cheio de ossos de mortos. É o que se encontra sobre toda a terra. Leia Apocalipse 21. Versículo 8. A Bíblia é bem clara em dizer os idólatras, aquele que tem os seus ídolos, aquele que tem as suas imagens de escultura, seja ela qual for, aquele que tem o seu altar, o quarto dos santos, entre aspas, que não é santo coisa nenhuma, é demônio, diz a Bíblia. Isso é idolatria. No capítulo 20, versículo 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma, de alguma coisa que existe no céu, nem na terra, nem nas águas. Não te curvarás diante dela, nem a ela servirás. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Mas o povo persiste em adorar os demônios. Apocalipse 9:20 diz: não querem se arrepender, não querem deixar de adorar os seus ídolos demônios, ídolos de pedra, de pau, de barro, de gesso. Você mesmo está traçando o seu próprio destino ao inferno. A Bíblia é bem clara em dizer que culto, ou missa, como você quiser chamar,
Culto à imagem de escultura, diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20 diz que qualquer culto, para qualquer imagem, quando a pessoa faz culto para imagem de escultura, não está fazendo culto para Deus, está fazendo culto para os demônios. É a Bíblia que diz, eu posso provar na palavra. Aí uma multidão idolatrando, seguindo aquele demônio chamado Papa Francisco. Multidão seguindo ele, obedecendo ele, as suas feitiçarias, fazendo culto para morto, fazendo culto para demônio, rezando para morto. Jesus foi o único que ressuscitou. Ele foi o único que ressuscitou dos mortos, e subiu ao céu, e se assentou no trono de glória. Maria está morta, ela não ressuscitou. Maomé, Buda, só engano. É quando vocês vão viver as feitiçarias, é quando vocês vão viver adorando demônios. Você não sabe que a Bíblia diz que nós só devemos prestar culto para um só, e esse é Jesus. A Bíblia diz que o único que nós devemos nos dobrar os nossos joelhos é diante do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Multidão seguindo o Papa, seguindo os padres, nessas religiões malditas, seguindo doutrina de demônios, catecismo de Satanás. No mundo, as pessoas já escolheram os seus senhores, já escolheram os seus próprios deuses. Porque se alguém diz servir a Deus em espírito e em verdade, este deve adorar a Deus em espírito e em verdade. João Paulo fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Até quando vocês vão viver servindo homens? Jesus foi bem claro em dizer: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como você vai entrar pela porta? Se a porta é o próprio Cristo Jesus, e ele chama, a voz dele é a palavra. Quando ele fala, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. A palavra chama você, a palavra mostra a você toda a verdade, e você entra pela porta, que é o próprio dono da palavra. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á.
sairá e achará pastagem. Não existe nenhuma outra doutrina, não existe nenhum outro caminho. Para salvação é somente ouvindo Jesus e vindo atrás dele, sendo seguidor dele. Sabe o que foi que Jesus disse? João 8,31. Ele falou: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E ele disse mais: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Para a pessoa ser verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele tem que renunciar a si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, achará, diz o Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, ele quer dizer aqui, aquele que quiser viver conforme o mundo manda, conforme as religiões ensinam, conforme os seus próprios corações, vai perder a vida eterna. Mas aquele que abandonar tudo, o mundo e tudo que no mundo há, esse salvará a sua vida. Porque o Evangelho é renunciar, é abandono de todos os pecados. A Bíblia diz que confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Está escrito que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E dos seus pecados não me lembrarei mais. É confessar o pecado para quem? Para o Papa? Para o Padre? Para quem que você vai confessar o seu pecado? A Bíblia diz que quem perdoa o pecado é Jesus. A Bíblia diz para nós confessarmos o nosso pecado é a Jesus. Ele está vivo. Não confessar pecado para morto. Jesus é o único que tem a vida eterna. Jesus é o único que perdoa o pecado. Porque Ele é o único Senhor que existe. É tanto que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, está escrito Ele, nos purificará de toda injustiça. Não ela, está falando Ele. Busque o Espírito Santo de Deus. Só assim você vai compreender a verdade da Bíblia.
Somente quem tem o Espírito Santo de Deus é quem vai entender o que a Bíblia quer dizer. Vai conhecer a verdade verdadeiramente. Porque o Espírito de Deus, diz a Bíblia, ele vai guiar nós em toda a verdade. Ele vai juntar tudo. O Espírito Santo de Deus, ele vai juntar tudo, para que você seja livre por completo. Você acha que você vai conhecer a verdade sendo ensinado por homens? Você acha que você vai conhecer a verdade alguém te ensinando? Qualquer um por aí te ensinando? A Bíblia diz que vai guiar nós em toda a verdade o Espírito Santo de Deus. É Ele que revela a palavra. É Ele que revela o mistério da salvação. É Ele que faz nós acreditar no Senhor Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, nas palavras dEle. O Senhor Jesus, Ele disse, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós escudaste nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Evangelho, a verdade, é somente o que saiu da boca de Jesus. Na Bíblia você vai encontrar muita gente conversando. Muitas pessoas dando o seu parecer, de certo ou de errado. Você sabia que a Bíblia diz que para alguns Jesus era um endemoniado? Para alguns Jesus era Beelzebul, príncipe dos demônios? Para alguns as palavras que Jesus dizia era palavra de endemoniado. Mas para outros era o que tinha a palavra da vida eterna. Era o Salvador. Era o autor da salvação, o autor da fé, o autor da vida. Para alguns, na Bíblia, Jesus era um encantador. Era um pecador. Como algumas religiões falam que ele é simplesmente um profeta. Ó, meu irmão, na Bíblia cada um tiver o seu parecer. Falaram dele o que quiseram. Levantaram falso testemunho contra ele. Mas será que Jesus é o que as pessoas falaram que ele era? Será que Jesus é o que a religião diz que ele é? Não. Jesus, ele é aquilo que ele mesmo falou que ele era. As palavras que ele mesmo disse é o que ele é. E o que os apóstolos, os seus discípulos, depois que receberam o Espírito Santo de Deus, falaram dele, o que ele é, e é o que está escrito na palavra. Busque o Espírito Santo de Deus. Abandone os seus demônios. Abandone as suas religiões, seja ela qual for que exista por aí. Conheça a verdade, e a verdade te libertará.
Em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 17 diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aqui é o Senhor Jesus dizendo: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos do diabo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tomando a dar o ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele fez, diz a Bíblia, está escrito que o Filho do Homem se manifestou para desfazer toda a obra do inferno. E é somente conhecendo Ele, se tornando amigo dEle, é que você vai ser liberto. Porque quando a pessoa tem um pleno conhecimento da verdade, logo ela abandona as mentiras. Alguns até têm conhecimento da verdade, mas voltou a ouvir demônios. Infelizmente. Então, como o Senhor Jesus disse, que Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos. Ele veio para pôr em liberdade todos que estão oprimidos por demônios, por religiões, por mentiras de Satanás. Uma coisa eu te digo: se você morrer preso, se você morrer acorrentado por demônios, processo, por espíritos malignos, não há mais jeito para a sua alma. Porque você só pode ser libertado é quando você está nesse corpo mortal. E você mesmo, acreditando em Jesus, na sua palavra, na sua verdade, é que você vai ser liberto. Morreu no engano, morreu na feitiçaria, morreu na idolatria, morreu no homossexualismo, não há mais jeito que fazer. Que Deus vos dê arrependimento, meu amigo. A Bíblia fala em Hebreus 9:27: Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. A Bíblia fala que o juízo de Deus é sem misericórdia. Maria não vai estar lá para rogar por você, nem Maomé, nem Buda. Todos eles vão estar dobrados, os joelhos no chão, diante de Jesus. Só vai ter o grande trono branco, e Jesus, que é o juiz dos vivos e dos mortos, vai dizer palavra de vida eterna para alguns e palavra de morte eterna para outros. Acredite em Jesus, na palavra. Jesus está voltando, meu amigo. O Senhor Jesus está voltando. Alguns não acreditam, alguns zombam dessa promessa. A Bíblia fala que iriam zombar da promessa da vinda de Cristo. Mas Ele vai vir, porque tudo que Ele falou está se cumprindo. As pessoas não lêem a Bíblia,
Aí se cumpre Mateus 24. Jesus disse como foi no dia de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio. O povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até que veio o dilúvio e eles não perceberam. Assim também será na fim do Filho do Homem. A Bíblia está gritando, o Evangelho está falando que ele vem e as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão surdos, cegos. Tantas distrações estão tendo no mundo que as pessoas não conseguem ver na Bíblia que a palavra está sendo executada, que a verdade está sendo anunciada. Você sabia que a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e eles viraram cinza? Até hoje, os arqueólogos foram lá, foi comprovado, eles pegaram enxofre do chão. O lugar onde existia uma cidade não existe mais nada, foi reduzido a cinza. O dilúvio, os arqueólogos, aquele que estuda a natureza, estuda fontes históricas, afirma que o dilúvio aconteceu. Ô meu irmão, ele está vivo. Ele disse para pregar esse evangelho a toda criatura. Ele falou: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele impede buscar a sua igreja. Jesus impede buscar a sua igreja. Agora, sabe onde ele está? Assentado no trono de glória, com os olhos como chama de fogo, esperando o momento, ô Mário, de vir buscar a sua igreja. Esse céu e essa terra que você está vendo aqui, 2 Pedro capítulo 3, Paulozinho, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, a Bíblia fala que esse céu e essa terra está reservado para o fogo. Tudo que é terreno, tudo que é físico, será reduzido a nada. O fogo vai consumir céus e terra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, está escrito. Ele, quando vir buscar a sua igreja, ele, quando vir buscar a sua igreja, ele vem nos buscar para nos levar para o seu reino. Ele disse na cara de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ele vem nos buscar. Ele vem buscar uma igreja dos quatro cantos da terra, os que se lavaram no seu sangue, os que acreditaram nele de todo o nosso coração, de toda a alma e espírito. Jesus te faz um convite. Ouça ele. Ouça a voz dele, que é a palavra.
ninguém vai ao